Mano, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a dança de cadeiras, né, que pode ocorrer aqui no futebol brasileiro, que é Fluminense contratou o zagueiro James do Mirassol. O Mirassol tem uma condição boa para tentar ir agora ao mercado, quase 32 milhões nessa venda, e que tem interesse, né, no defensor do Ceará, que é aqui então o William Machado. Será que os clubes poderiam chegar a um acordo para uma venda, seja um valor definitivo, né, por exemplo, 15 milhões, 20 milhões, não sei, até porque o William tem contrato até 2027, até o final de 27, com o Ceará, então não vai sair com um valor pequeno ou de graça, esquece. E aí tem alguns jogadores no atual elenco do Mirassol que podem ser uma boa, seja aqueles que têm contrato com o clube, né, e poderiam ser envolvidos nessa negociação, ou até mesmo aqueles que no caso estavam no clube e saiu. Eu achei interessante também trazer aqui algumas opções. Eu vejo alguns nomes interessantes para a Série B que poderiam chegar sem ter essa relação de fato com o Mirassol, né? O melhor do cenário seria realmente pegar uma boa parte desse valor em dinheiro. Vou comentar aqui com vocês no vídeo de hoje, combinado? O primeiro deles aqui, inclusive, para a gente não enrolar muito, é o Neto Moura, né? Acho que se pudesse ser envolvido nessa negociação, poderia ser uma boa. 46 partidas nesse ano pelo Mirassol, 34 em 2024, conseguiu o acesso da Série A, da Série B para a Série A e campeão pelo Cruzeiro, foi também assim com o Mirassol, fez uma temporada muito boa, então não seria uma negociação fácil, mas para o Ceará, que vai disputar a Série B, acho que seria um nome bem bacana. Inclusive dos últimos 26 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, ele só ficou no banco em 2 delas, né? Nome realmente bem interessante, que está com 29 anos e que já passou também por outros clubes, mas que tem uma identificação com o Mirassol muito grande, né? Ele já passou em 2019, em 2021, em 2022, ficou um tempo no Cruzeiro, voltou para o clube de novo. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mais outro também que não seria fácil é o Alisson, né? 26 anos de idade, terminou bem essa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, marcou gols aí contra o Flamengo, contra o próprio Ceará também e Internacional. Na Série A mesmo foram 26 partidas, 6 gols e 5 assistências, nome que eu sempre achei interessante, desde quando ele surgiu no Vila Nova, né? Foi em 2021, passou bem no Cuiabá, fez uma boa temporada no Goiás e um bom ano de 2024 também no Vila, né? Na Série B daquele ano o Vila quase sobe, ele fez 20 gols e 10 assistências no ano. E na Série B mesmo, 11 gols e 6 assistências. Por ponta, né? Números bem interessantes. Se pudesse ser envolvido nesse negócio também com uma compensação por parte do Mirassol, seria o melhor dos cenários. E tem vários outros atletas aqui nesse vídeo que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes, aproveite para deixar aqui embaixo o seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 26 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, conta com o seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, combinado? Então, eu vou deixar aqui essa informação, né, do Lucas Ossafa, que o Mirassol teria interesse, né, no zagueiro William Machado, depois da venda do James, o valor alto, né, também de quase 32 milhões de reais, né, 5 bilhões de euros, por 70% dos direitos econômicos. Ele foi o único jogador que jogou todos os jogos da Série A por 90 minutos. O William Machado, igual eu falei para vocês, vende esse ano muito bem na Série A. Olha a nota média dele de mais de 7, é um bom desempenho. Ano passado também foi bem pelo Ceará para conseguir o acesso, foi titular em todos os jogos da Série A e da Série B. Números excelentes e que tem contrato, igual eu falei para vocês, até o final de 2027. Então, para sair, a não ser que seja uma boa proposta de fato, o Ceará não vai negociá-lo, né? Por isso que eu coloquei aqui algum desses outros nomes para comentar com vocês. Mais um é o zagueiro Luiz Otávio também, que teve problemas físicos nessa reta final do ano, não é à toa que só fez 5 jogos pelo Mirassol, mas que tem contrato com o clube até o final de 2027. Ele voltou de lesão, ficou no banco aí na reta final da temporada, né, do futebol brasileiro. Ele se lesionou no Campeonato Paulista, voltou antes da Copa do Mundo de Clubes, e aí de agosto em diante que ele foi ficar no banco e tem contrato por mais 2 anos com o Mirassol. Então talvez uma ida, por exemplo, uma venda, né, do zagueiro William Machado e um empréstimo do Luiz Otávio, por exemplo, porque ele tem contrato por mais 2 anos com o Mirassol. Enfim, só 5 partidas, ajudou muito o clube em 2023, que quase subiu. 2024 conseguindo o acesso, foi muito bem, e boas passagens dele, né, na própria Chapecoense, no próprio Bahia. É um zagueiro que eu acho bem interessante, destro, 1,94 m, nome bem bacana. Mais um aqui que foi bem no meio de campo, além do Neto Moura, é o José Aldo, que também tem contrato para o ano que vem. Ainda tem que ver essa definição junto ao Ituano e o Mirassol, que devem dividir o percentual dele. Foi titular nessa reta final da Série A, só não jogou contra o Vasco e contra o Flamengo, né? Mas a sequência aqui, ó, ele sempre atuando no meio de campo, 37 partidas, 3 assistências, jogador que já foi muito bem também pelo Paysandu no ano passado pelo Ituano, somou 37 partidas, 6 gols e 2 assistências, já passou aí por uns outros clubes também, né, do futebol paulista, e revelado na base do Palmeiras, além também da passagem rápida na base também
do Internacional. José Aldo também, 27 anos, que tem uma boa experiência, né, pelo Paysandu, Mirassol e Ituano, sempre com bons números na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o Shailon também é um jogador parecido, tem contrato para o ano que vem. Nessa reta final da Série A foram 13 partidas, contra o Flamengo na última rodada não saiu do campo. Não sei se para o ano que vem com Libertadores, reforço no elenco, o Shailon vai continuar ainda de fato, mas a verdade é que ele sempre teve bom desempenho, né, pelo Atlético Goianiense na Série B, né, e Série A também, por exemplo, em 2023. Mesmo com Sul-Americana, Copa do Brasil, que o Atlético foi bem, e Brasileirão, que foi rebaixado, 9 gols e 13 assistências. Em 2024, 11 gols e 14 passes, até o meio desse ano, que ele não vinha bem pelo Atlético Goianiense e saiu, né? Acho que o Shailon pode ser uma boa, 28 anos, aquele mesmo que surge muito bem na base do São Paulo, passa bem no Bahia em 2019, em 2020 pelo Goiás também até que teve um bom desempenho. Pra falar a verdade, ele vinha crescendo bastante, né, de produtividade até esse último ano, que mesmo num bom elenco do Mirassol não marcou nenhum gol e nenhuma assistência na Série A, mas na Série B já tem uma boa experiência, conseguiu acesso pelo Goiás, pelo Atlético Goianiense também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre esse nome. Mais um aqui que eu ia colocar no vídeo, mas ele foi anunciado no Sporting Cristal, é o meia Gabriel, porque ele não tinha contrato para 2026, né? Essa é uma sugestão aqui. 36 partidas, 8 gols e 3 assistências, jogador que muita gente dava como, acabou e tal, depois saiu do Flamengo, depois foi pro futebol do Japão, que nada, teve bom desempenho no CSA, uma baita campanha desse ano pelo Mirassol também, não é à toa que vai jogar no Sporting Cristal e ser o camisa 10 do time, que vai disputar a Libertadores também no ano que vem, né? Então, é um nome que, apesar de estar com 35 anos, acredito que agora que ele deve estar no seu auge, né, de fato. 2023, boa Série B pelo Mirassol, 2024 do mesmo jeito, então é um nome que eu ficaria de olho, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Teve mais um também que passou no Mirassol, que estava no Curitiba, que é o Zeca, né? Então é uma negociação à parte, porque o Moser gosta muito do jogador, já foi indicado para a equipe do Ceará. Ele passou no Mirassol em 2024, 23 partidas, 4 assistências, foi titular na reta final da Série A, que consegue o acesso, podendo jogar de lateral esquerdo ou lateral direito. Pelo Curitiba desse ano, também ajuda o time a subir, né, conquistando o título também da Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião sobre o Zeca, lateral que já está aí com seus 31 anos de idade. Outro aqui também que não tem mais vínculo com o Mirassol é o meio-campista Guilherme, que chegou em agosto, né, depois da Copa do Mundo de Clubes, e foi bem, 12 partidas, 2 gols, marcou gols contra o Fluminense e contra o Sport, ajudou bastante aí com gols da vitória, né, do Mirassol, terminando na 4ª colocação. Não renovou seu contrato, é engraçado que ele fez uma temporada parecida pelo Goiás em 2023, 35 jogos, 7 gols e 6 assistências, não renovou seu contrato com o clube, naquele ano jogando Série A, né? Ele marcou 6 gols na Série A e 6 assistências, um gol também na Copa Sul-Americana e uma assistência, foi para o futebol chinês, onde ele já passou muito tempo também, desempenho razoável, e agora pelo Mirassol. Acho um nome bem bacana, apesar dos seus 34 anos de idade. E para terminar, o nome mais difícil é o Chico da Costa, que tem também interesse do Remo na Série A e também de um time do Catar, né, que na contratação do jogador, que esteve por último no Mirassol, 20 jogos, 6 gols. Ele começa muito bem, né, os 5 primeiros jogos ele marca 5 gols contra Palmeiras, Santos, Vasco, enfim, Vitória. E aí depois fica um tempo sem marcar, a reta final dele aqui inclusive, não jogando no mês de dezembro. Acho que é uma boa assim também, já teve um desempenho sensacional no Bolívar em 2022, 40 jogos, 24 gols e 11 assistências. Enfim, é um nome que eu deixaria aqui, apesar do interesse de times do Catar e da Série A, que não facilitaria para o Ceará na Série B. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, quem desses você mais gostaria de ver. Obviamente o melhor seria pegar uma boa compensação financeira e quem sabe um empréstimo, por exemplo, do Luiz Otávio e do José Aldo, por exemplo. Acho que pode ser uma alternativa. Vou deixar outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal e nos vemos numa próxima. Valeu!